Sejam muito bem-vindos, meus amores. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, trazendo hoje 4 revelações que se darão logo, no curtíssimo e curto prazo. Então, os acontecimentos podem se darem em 3, 5 dias, não ultrapassando 30 dias a partir do momento que este vídeo chegar até vocês. Essas leituras que eu estou disponibilizando hoje são atemporais, podem chegar a qualquer tempo porque elas não possuem prazo de vencimento, mas elas possuem sim um range de tempo de aproximadamente até 30 dias para concretização. Guardem nos corações maravilhosos de vocês todos os conselhos, alertas e direcionamentos trazidos pela espiritualidade, porque eu estou certa que vocês não estão aqui por acaso e tampouco este vídeo está chegando até vocês por acaso. Vamos lá. Na revelação de número 1, eu vejo o seguinte: vocês serão procurados por pessoas com as quais vocês conviveram no passado. 2 ou mais pessoas. Pode ser um casal ou até não. Só que essas pessoas vão procurar vocês, porque têm um problema, precisam da ajuda de vocês para resolver. Pode ter a ver com colegas de trabalho que vão processar uma empresa, por exemplo, e querem que vocês sejam testemunhas. É uma possibilidade que eu não descarto. Situação de número 2. De repente, parentes dos quais vocês se distanciaram procuram por vocês porque tem alguém na família adoecido e é necessário que vocês concedam alguma ajuda. Então, de repente, vocês são convocados a dar guarida a alguém da família. Não sei se pode ter a ver com pais, padrastos, dos quais vocês se distanciaram por N motivos, filhos, enfim. Tem essa segunda situação, também não é assim muito bacana para vocês, mas não chega a ser um problema do tamanho da China. Eu não sei se de repente vocês são profissionais especialistas em resolver problemas, como advogados, por exemplo. Talvez haja uma procura maior dos serviços de vocês, ou vocês podem ser procurados também por alguém importante, com um caso muito interessante, que pode conceder renome a vocês, apesar dos aborrecimentos, do excesso de trabalho. Na terceira possibilidade, talvez vocês tenham amizades ou vínculos com familiares que estão tentando engravidar há algum tempo, não estão conseguindo. Agora essa gravidez acontece, mas envolve riscos muito grandes de aborto espontâneo, de algum problema em decorrência da gravidez, e pela proximidade que vocês podem ter com o casal, vocês acabam também sendo obrigados a ajudar, principalmente se envolver filhas ou noras. Então a gente tem 3 situações onde pessoas do passado procuram por vocês, mas para trazer algum aborrecimento, alguma dor de cabeça, um trabalho excessivo, de repente uma demanda que pode até trazer benefícios futuros, mas até lá tem um grande caminho pedregulhoso a percorrer. Então é importante que vocês analisem o quão dispostos vocês estão a lidarem com essa situação, se há ou não uma obrigação em ajudar quem quer que seja, porque é uma situação que pode mais aborrecer do que abençoar. Tá bom? De repente, numa outra possibilidade, vocês são alocados a um grupo de trabalho que é mais problemático do que vocês imaginam. E isso pode trazer um desgaste grande também. Vamos lá. Na revelação de número 2, eu vejo uma mudança positiva que envolve dinheiro e tem uma mulher envolvida. A mulher que eu vejo aqui é a pessoa quem vai promover a mudança. Provavelmente uma chefe, gestora, patroa, diretora de vocês. Não acho que seja uma cliente, uma sócia, algo nesse sentido. Pode ser uma advogada que vocês contratam para desenrolar uma situação jurídica complicada, para conseguir uma aposentadoria. De repente essa mulher tem muita expertise. Mas eu vejo uma pessoa propondo algo, promovendo uma mudança que vai ser muito benéfica na vida de vocês do ponto de vista financeiro. Essa mulher pode dar uma promoção,
um aumento de salário por mérito, transferir vocês para um lugar melhor de se trabalhar, uma outra loja, um outro departamento, um outro turno, onde vocês serão beneficiados financeiramente, tá? Acredito que aqui também possa envolver funcionários comissionados que trabalham em prefeituras, secretarias governamentais e que por conta de bons vínculos, de bons serviços executados, recebem essa benesse concedida pela mulher. Renata, nesta vibração, ao invés de uma mulher, também pode ser um homem em 20% de chances? Até pode, mas eu tô sentindo uma feminilidade muito grande. Então, a maioria de vocês vai receber uma notícia, vai passar por uma transmutação benéfica oriunda das mãos de uma mulher. Nas características físicas, inclusive, eu tenho mulheres de cabelos mais para curtos do que para compridos, e existe um tom alourado nestes cabelos. Elas podem puxar luzes ou tingir de uma outra cor, como um ruivo acobreado, por exemplo. É uma possibilidade de característica física independente da cor da pele destas pessoas, tá bom? Então, a gente tem uma situação benéfica aqui. Olha, a revelação de número 3 vem me trazendo uma reconciliação fraternal. Pode se dar com familiares que moram na mesma casa ou não, e também pode ter a ver com algum tipo de apaziguamento, de reconciliação, de melhor conexão com colegas de trabalho e também clientes. Então, aqui fala que houve ou pode haver um estremecimento de uma relação fraternal. Esse estremecimento vem perdurando por alguns dias, assim como ainda pode perdurar, no caso de não ter acontecido, mas antes de 33 dias, vocês vão ter a reconexão. Inclusive, aqui envolve um pedido de desculpas, que pode ser oferecido de alguém para vocês ou de vocês para alguém que eventualmente tenha sido magoado, algo neste sentido. Então, a gente tem uma reconexão. Eu não vejo que tenha acontecido uma briga feia, algo muito agressivo, uma troca de farpas muito intensa. Talvez tenha acontecido algo mais brando, que ainda assim magoou, trouxe instabilidades e frustrações, mas agora vai ficar tudo bem entre vocês. Não vejo que aqui estejam envolvidas questões afetivas, não são reconciliações com companheiros e companheiras. Obrigatoriamente envolvem familiares, amigos, colegas de trabalho e até mesmo clientes. De repente, alguém se exaltou com vocês e essa pessoa volta para pedir desculpas. A gente tem uma situação positiva, porém com relativa neutralidade. Bom, a revelação de número 4 não chega a ser negativa, mas ela é alertativa. Diz que vocês querem muito algo e por isso vocês estão lutando com bastante afinco. Existe a possibilidade dessa situação acontecer ao futuro. Vocês se interessam por um projeto novo ou por um ideal, começam a lutar para que aquilo se faça na vida de vocês, mas aqui vem trazendo alguns obstáculos e um certo atraso até que se consiga chegar ao ponto final, vamos se dizer assim. Para mim, tem muito a ver com ações judiciais. Pessoas que de repente entram com algum tipo de requerimento na primeira instância, talvez até na esfera administrativa, INSS, por exemplo, e não tem noção da demora que a demanda vai trazer. Até porque, de repente, essas pessoas têm provas muito fortes que possibilitam a concessão daquele pleito adiante, mas existe uma burocracia grande. Então, aqui está falando que antes de 6 meses, vocês não chegam ao resultado final de forma satisfatória. Existe uma caminhada bem longa neste processo que ultrapassa o período de até 30 dias que a leitura se propõe a responder. Pode ter a ver com pessoas que estão em negócios próprios, achando que amanhã eles vão lucrar
quando não vão. É necessário um esforço contínuo de muitos meses até que essas dificuldades se dissipem e vocês possam experienciar as benesses. Pode ter a ver com a recuperação de uma condição agravada de saúde, um pós-cirúrgico. Aqui, de repente, a gente pode ter pessoas que passaram por um acidente grave e que vão carecer de um período mais prolongado para voltar à vida como era anteriormente. Então, existem alguns obstáculos e tropeços que vocês vão precisar enfrentar antes da vitória, e é importante que vocês saibam que demora um pouco para que se chegue ao resultado pretendido. Tem pessoas que vibram na frequência da ansiedade, começam uma coisa hoje, já querem os resultados para amanhã, e nada na vida é assim. Quando a gente planta uma semente, tem todo um tempo para que ela se torne árvore e depois frutifique. Não adianta eu plantar a semente hoje e querer colher maçãs amanhã. Então a espiritualidade vem dizendo que vocês vão precisar de persistência, resiliência, entendendo que as coisas não vão acontecer de bate-pronto, tem um período prolongado, um período de demora que pode ser de até 6 meses, é importante que vocês não desistam. Entretanto, a espiritualidade já vem dizendo que aqueles que se sentirem compelidos a desistirem, pode fazê-lo, porque a caminhada não necessariamente é a mais adequada. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa quer morar no exterior, é um sonho que ela tem, mas a espiritualidade pode não conceder esse desejo, pode ter outro objetivo para a pessoa. Então a pessoa tenta daqui, tenta dali, tenta mais um pouco, mói, pica, tritura e não consegue chegar. Nisso passam-se os 6 meses e nada. Então é importante também ter discernimento de entender que às vezes nós não estamos no caminho certo, por isso a espiritualidade não concede aquilo que a gente quer. É uma previsão bem ambígua. Alguns de vocês vão precisar insistir, principalmente em demandas judiciais, e outros podem sim insistir, mas precisam analisar até que ponto essa insistência vale a pena. Até que ponto não é a espiritualidade mostrando através dessa demora em se conseguir o resultado que aquele caminho não é para vocês, tá? Então, analisem caso a caso, trata-se de uma leitura coletiva envolvendo a energia de muitas pessoas que não estão só no Brasil, estão mundo afora. Muitas vezes não vai ressoar com a minha vizinha e vai ressoar com alguém que está me assistindo lá do Japão. A gente tem que ter esse discernimento quando assiste a esse tipo de conteúdo. Pensar a respeito do que as cartas e a espiritualidade estão pontuando e estabelecer um parâmetro entre o que está sendo dito com a nossa vida, os nossos anseios. Nem tudo é assim tão claro quanto a gente gostaria. Na maioria das vezes, a gente tem que fazer a ginastiquinha cerebral e nos colocar a pensar a respeito do que se ouviu. Tá bom, meus amores?